E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química aqui do setor B. Agora o pessoal do terceiro ano vão ver as aulas 11 e 12, né, as últimas aulas aí da apostila 9, que é uma revisão, na verdade, das reações orgânicas que a gente já viu. Né? Então vou fazer aquele mesmo esquema que a gente fez na semana passada. Vou fazer a explicação aqui mostrando o meu caderno, como se fosse a lousa ali que a gente fosse preenchendo durante a aula, tá? E vamos dar uma olhada por cima aí dos tipos de reação que a gente viu até o momento, beleza? Então primeiro a gente viu as reações de substituição, né? Quem sofre reação de substituição? Principalmente alcanos, cicloalcanos e aromáticos. Né? Esses três tipos, né? Todas as reações que a gente viu aqui são com hidrocarbonetos. Né? Então, os alcanos, cicloalcanos, ou seja, hidrocarbonetos que só têm ligações simples, ou os aromáticos, que embora tenham ligações duplas, elas são muito estáveis, né? E não se comportam como ligações duplas comuns, eles vão sofrer reações de substituição. Que tipo de reagente que vai reagir com esses caras para que a reação seja do tipo de substituição? A gente viu 5 tipos, né? A gente viu a halogenação, então reagir com halogênio, aqui um X2, pode ser cloro, bromo, iodo. A gente viu a nitração, reação com ácido nítrico. A gente viu a sulfonação, reação com ácido sulfúrico. A gente viu a alquilação e a acilação. Essas duas acontecem principalmente com os compostos aromáticos, né? As outras 3 acontecem com todo mundo aqui, né? Que é uma substituição? Nesses tipos de substituição aqui de hidrocarbonetos, o que acontece? Sempre a gente vai estar falando da saída de um hidrogênio, né, que sai na forma de H+, né? Portanto, o H+, ele aqui tem carga positiva, né? Tá faltando elétrons, então ele é um eletrófilo, né? Então está saindo esse hidrogênio, que é um eletrófilo, tem que entrar um outro eletrófilo no lugar. Né? A gente já viu que nas reações, em qualquer tipo de reação de substituição, quando você sai um eletrófilo, tem que entrar um eletrófilo. Se sai um nucleófilo, tem que entrar um nucleófilo no lugar para balancear essas cargas. Né? Então, sempre, na prática, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma situação onde a gente tem um composto orgânico aqui que tem um hidrogênio que vai ser substituído. Né? Então, esse composto orgânico, ao reagir, ele vai liberar esse hidrogênio. Então, se ele está reagindo aqui com um composto AB qualquer, né, vamos supor então que o hidrogênio, ao sair, ele se junte com este composto A, né, formando uma molécula HA, que vai ser um subproduto, e que esse composto B, ou esse pedaço dessa molécula, vai substituir o hidrogênio aqui. Né? Então, quando a gente olha essa reação, quando a gente compara reagente e produto, né, o hidrogênio foi substituído por esse grupo B. Né? Então, por isso é uma reação de substituição. Né? Então, quem são esses caras? Né? Então, são sempre esses aqui. Ó. Se a gente for olhar, por exemplo, nos compostos aqui da alquilação e da acilação, esse X aqui é um átomo de cloro, normalmente, mas pode ser outro halogênio. Né? Aqui o halogênio vai ter carga negativa e esse grupo R com carga positiva. Aqui o halogênio com carga negativa e esse grupo aqui com carga positiva. Né? Ou seja, o hidrogênio, se ele sai na forma de H+, ele sempre vai se juntar com esse cara que está negativo. E quem vai substituir o hidrogênio? É esse outro cara aqui que é um eletrófilo também, que está positivo. Então, na alquilação entra uma cadeia carbônica no lugar desse hidrogênio, na acilação entra este composto aqui que tem uma dupla O e mais uma cadeia carbônica, né? Uma forma da gente fazer ligações carbono-carbono. Quando a gente tem o ácido nítrico ou ácido sulfúrico, lembra que a gente podia escrever esses caras de forma diferente. Eu posso escrever o ácido nítrico dessa forma e eu posso escrever o ácido sulfúrico dessa forma aqui. Né? Ou seja, quando o hidrogênio, nesses dois casos, quando a gente quebra essa ligação, a gente tem assim, esse grupo OH-, né? Que é um nucleófilo, e a gente tem esse grupo aqui, o grupo nitro ou o grupo ácido sulfônico, como eletrófilo. O hidrogênio que vai sair vai se juntar justamente com esse OH-, formando água. E esse grupo nitro ou esse grupo ácido sulfônico vão substituir hidrogênio na ligação com carbono. Né? Quando a gente tem um halogênio, a gente tem Cl2, por exemplo, a gente vai ter 2 átomos de cloro. Né? Quando ocorre essa quebra aqui, o hidrogênio vai se juntar com um deles e o outro vai substituir o hidrogênio. Né?
tá? Então, nesse caso, os dois átomos são iguais, não tem exatamente essa formação de nucleófilo e eletrófilo, né? O mecanismo é diferente, aqui nesse caso o mecanismo radicalar, tá? Mas o produto vai ser a mesma coisa, né? O hidrogênio vai sair, vai se juntar com um dos átomos e o outro vai substituir o hidrogênio ali no carbono, tá bom? Então esse é um resumo ali das reações de substituição. Nas reações de adição, o que a gente viu, né? Que para a gente conseguir adicionar alguma coisa, a gente precisa ter insaturação. Então quem sofre reação de adição são alquenos e alquinos, né? Precisa ter uma insaturação ali para a reação acontecer. E a gente viu 4 tipos, né, de reações de adição. A gente viu a hidrogenação, que é a adição de hidrogênio, H2. A gente viu a halogenação, que é a adição de um halogênio. Então aqui está como X2, pode ser cloro, bromo, iodo, né? A gente viu a hidrohalogenação, que é a reação com um hidrácido aqui de halogênio, né? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ou a hidratação, que é a reação com a água, né? Em todos esses casos, né, se a gente está falando de uma reação de adição, o que vai acontecer? Vai quebrar a dupla ou a tripla ligação, e quebrando uma, né, não vai quebrar as duas, vai quebrar uma dessas ou duas dessas ligações, sempre fica pelo menos uma ligação simples, né, no lugar. Quando você quebra ligações entre carbonos, você abre espaço para esses carbonos fazerem ligação com outras coisas, né? Então a gente sempre vai quebrar uma ou duas ligações e vai entrar um ligante em cada um desses carbonos. Então quando a gente tem aqui, por exemplo, esse composto que tem uma dupla ligação, esse alqueno, quando ele sofre essa adição, o que vai acontecer é que, se ele está sendo o que está sendo adicionado, esse composto AB, significa que esse grupo A vai entrar no carbono e esse grupo B vai entrar no outro carbono, né? E agora a ligação dupla aqui fica uma ligação simples e abre espaço então para entrar um de cada aqui, né? Quem são esses caras que vão entrar? No caso da hidrogenação vai entrar 2 hidrogênios, um em cada carbono. No caso da halogenação vai entrar um átomo de halogênio em cada um dos carbonos. No caso da hidrohalogenação, não vai entrar hidrogênio, no outro vai entrar o halogênio. E no caso da hidratação, a gente tem o quê? A gente tem a água podendo ser representada dessa forma, né? HOH. Ou seja, em um dos carbonos vai entrar hidrogênio, no outro carbono vai entrar um OH, vai formar um álcool ali, né? Lembrando que quando a gente tem a hidrohalogenação ou quando a gente tem aqui a hidratação, a gente tem aquela regra de Markovnikov. Lembra, para a gente determinar qual que é o produto principal, né? A mesma coisa aqui, né? Nas reações de substituição, quando a gente tem mais de um hidrogênio podendo ser substituído naquela molécula, sempre a gente vai ter, ou em grande parte dos casos, a gente vai ter um produto principal, né? A tendência maior a substituição ocorrer em um determinado carbono do que em outro, né? Aqui, no caso, a tendência é sempre acontecer em carbono terciário, maior do que carbono secundário, que é maior do que carbono primário. Aqui, a adição, ela sempre vai acontecer nos 2 carbonos, né? Mas aqui sempre vai ter um hidrogênio e algum outro cara entrando. Num carbono vai entrar o hidrogênio e no outro vai entrar aqui ou o OH ou o halogênio, né? E aí tinha uma regrinha que era a regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio sempre entra no carbono que é mais hidrogenado, ou seja, onde tem mais hidrogênio vai entrar o outro hidrogênio, né? E onde tem menos hidrogênio, ou seja, o carbono mais substituído, o carbono que está mais para o meio da cadeia, vai entrar ou o halogênio, se for uma reação com HX, ou o grupo OH hidroxila, se for uma reação de hidratação, tá bom? Então esse aqui é um resumo bem resumido das reações de adição. E por último, o que a gente viu foram as reações de oxidação. E, de novo, aqui as reações de oxidação também ocorrem com alquenos, né? Então os alquenos podem sofrer adição, dependendo dos reagentes, ou oxidação. E a gente viu 3 tipos de oxidação. A gente viu oxidação branda, que é aquela com permanganato de potássio diluído a frio, né? A gente viu a ozonólise, que é a reação com o gás ozônio na presença de água, e com o catalisador de zinco. E a gente viu também a oxidação enérgica, que é na presença do mesmo oxidante ali, o permanganato de potássio, mas agora concentrado em meio ácido a quente, né? Em todas essas reações de oxidação, o que vai acontecer? Se a gente está falando de oxidação de alquenos, a gente está falando de que tem uma dupla ligação, o que vai acontecer vai ser a quebra de ligações entre carbono e carbono. Dependendo do tipo ali, vai quebrar uma ou as 2 ligações entre esses 2 carbonos, né? E, ao mesmo tempo em que ocorre a quebra das ligações carbono-carbono,
acontece a formação de ligações com o oxigênio. Então está oxidando, em química orgânica a gente pode falar que oxidar é a mesma coisa que fazer ligações com oxigênio. Então esse cara aqui ele teria 3 produtos diferentes, dependendo de qual for a reação de oxidação que acontece. Se for uma oxidação branda, a gente viu o quê? Que ocorre somente a quebra de uma dessas ligações. E esses 2 carbonos, então, quebrou uma das ligações, eles podem fazer mais uma ligação e eles vão se ligar a um grupo OH. Certo? Então, a gente viu que na oxidação branda a gente forma um diálcool, São 2 grupos OH em carbonos vizinhos. É um diálcool vicinal, que a gente chama. A gente viu também que quando acontece ozonólise ou oxidação enérgica, o que vai acontecer, na verdade, aqui é uma quebra das 2 ligações. E quando quebra as 2 ligações, então a gente forma 2 produtos. A gente tem essa molécula se partindo ali, onde tem a ligação dupla, e formando 2 produtos diferentes. Podem ser iguais, dependendo se a molécula for perfeitamente simétrica. Então, nos 2 casos, a gente teria aqui. Aqui a gente teria os 2 carbonos que faziam essa dupla ligação. E o que a gente viu é que, quando quebra a ligação dupla na ozonólise, ele vai colocar uma dupla O em cada um desses carbonos. Então, quebrou a dupla, cada um desses carbonos vai ter 2 ligações a menos, então pode fazer 2 ligações com oxigênio. Então, na ozonólise, dependendo de quem são esses outros substituintes que tem aqui nesse carbono, ele vai formar aldeídos e cetonas, São caras que têm uma dupla ligação com oxigênio. Já na oxidação enérgica, o que ele vai fazer é a mesma coisa. Então, ele também vai quebrar essa dupla ligação e, no lugar da dupla, ele vai colocar uma dupla O. Esses oxigênios aqui têm oxigênio suficiente para fazer isso. Só que na oxidação enérgica ele vai além. Se algum desses outros substituintes for hidrogênio, o que ele vai acontecer? Ele consegue colocar mais um oxigênio e forma então aqui um ácido carboxílico. Se aqui eu tiver um grupo R qualquer, ele vai formar um ácido carboxílico aqui. Se esse cara for um carbono secundário. Se esse cara for um carbono terciário, ele pode formar uma cetona, assim como é formado ali na ozonólise se a gente tem um carbono terciário. Agora, se esse cara é um carbono primário, o que pode acontecer? Ele consegue colocar 2 grupos OH aqui, e aí isso aqui se decompõe em gás carbônico e água. Isso aqui é o gás ácido carbônico, H2CO3, ele se decompõe em gás carbônico e água. Então, a gente tem que analisar qual que é o tipo de reação, para ver quais vão ser os produtos, e também qual que é o tipo de carbono, se esse carbono é primário, secundário ou terciário. No caso tanto da ozonólise quanto da oxidação enérgica, isso aqui importa. Se ele é carbono secundário vai dar um tipo de produto, se ele é carbono terciário vai dar outro tipo de produto, e no caso da oxidação enérgica, se ele for um carbono primário vai dar outro tipo de produto. Tá bom? Gente, então isso aqui é um panorama bem geral do que a gente fez nas últimas 6 aulas aí, que a gente viu esses tipos de reações. Os exercícios de vocês estão ali na página 253 a 256, são ao todo 5 exercícios que vão passar por tudo isso. Então, vão passar por todos esses tipos de reação que a gente viu e vão fazer algumas interfaces aí com coisas que a gente viu ano passado também, com isomeria e coisas do gênero. Então, são alguns exercícios bem de revisão mesmo, não tem nada de novo, é só relembrar os conceitos que a gente já trabalhou. Beleza, gente? Então, espero que a gente se veja aí nas lives durante essa semana, que vocês consigam ir fazendo os exercícios e a gente vai tirando as dúvidas ali enquanto vocês forem fazendo. Beleza, gente? Então, abração pra vocês e a gente se vê. Falou!